Assim nós oramos com fé, alegria e gratidão, no nome sagrado de Jesus. Você pode dizer amém? Pode se assentar, fique à vontade, no nome de Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, mas eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, de é o cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou, cante mais uma vez, Ricardo. Eu não vou me apegar com a terra, não. A nossa cultura vem do céu. Mas eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, nosso é o céu, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva, a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e se estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Cante isso. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Quantos querem permanecer com Jesus? Fala assim, eu. Então vamos cantar essa parte, que é uma parte profética, e a gente pode dizer isso com toda a convicção da nossa fé. Não por estarmos aqui reunidos numa aglomerada de pessoas, não, mas pela convicção, porque tudo aquilo que é a terra, que é tudo aquilo que é a cultura terrena, ela passa. A cultura do céu é eterna, querido. Não se esfria o teu coração, no teu entendimento, naquilo que você vê. Se esfria o teu coração naquilo que Deus é, porque Ele é o Senhor. Amém? O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vamos lá na folha. Quando Jesus estendeu a sua mão, não tá aí não, vamos cantar? Quando ele estendeu a sua mão para mim, olha só como é que nós éramos. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Você pode falar mais uma vez e afirmar isso? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim,
estendeu a sua mão para mim. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela convicção, Deus, que nós não andamos pelas circunstâncias. Obrigado, Pai, porque as más notícias, Deus há de separar do teu amor em nós, Pai. Obrigado, Pai, porque em todas as circunstâncias, no momento da nossa caminhada, nós queremos estar com o nosso coração, a nossa alma firmada em Ti, Pai. Pai, elevamos os olhos para os montes, de onde nos dá o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, não tem nada nesse mundo e nem ninguém que possa abalar a nossa fé. Muito obrigado, Pai, por essa convicção. Obrigado porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem colocado sobre nosso lar, sobre nossa história, a Tua presença. Continua para conosco, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fala para o teu irmão, Deus está voltando, irmão. Deus está voltando. Amém? Está preparado? Passou uma palavra no nome de Jesus. Som. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pai do Senhor Jesus para nós. Eu estarei lendo em nome de Jesus, aqui em João, o Evangelho de João, capítulo de número 19, a partir do versículo 17. Hoje nós vamos ler sobre a crucificação de Jesus. E nós vamos até o versículo 30. São apenas 14 versículos. Ouça com atenção, por favor. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado e Jesus no meio. Um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-los em cima da sua cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas escreva que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram-lhe, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse as escrituras que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a sua irmã, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheu de vinagre uma esponja, e, pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amados, essa leitura que nós acabamos de fazer foi registrada pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quase todos os feitos de Jesus, nem sempre os 4 registraram. A maioria foi registrada por Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. João, porém, também registrou a crucificação do Senhor Jesus. Primeiro vamos entender uma coisa. Crucificação era uma pena de morte. E era uma das mais horrendas mortes que poderia haver. Qualquer condenado, quando pensava na pena de morte pela cruz, ele estava cheio de pavor, porque existia ali uma exposição. E eu salvei algo aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, mais ou menos o que acontecia na pena de morte, através da cruz. A crucificação era um método brutal de execução usado pelos romanos, reservados principalmente para escravos, rebeldes e criminosos perigosos. A vítima era pregada ou amarrada a uma cruz e deixada para morrer lentamente por asfixia, dor extrema exaustão. Era também uma forma de humilhação pública e intimidação. Essa era o propósito da cruz, aplicada pelo Império Romano. Realmente uma forma assustadora. Ninguém jamais queria estar pendurado na cruz. E foi lá que estava o nosso Senhor Jesus. Ali naquela cruz, o Senhor Jesus proferiu 7 palavras, as quais eu vou ler para vocês agora, narrada por Mateus, Marcos, Lucas e João. E entre essas palavras nós tiraremos a breve mensagem que Deus tem colocado nos nossos corações para esse dia. Os evangelhos, registrados nos evangelhos, as palavras de ordem aproximadas são: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João 19, 26 e 27. Meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Tenho sede. João 19, 28. Tudo está consumado. João 19, 30. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Essas foram as 7 palavras de Jesus naquela cruz. E dessas 7 palavras nós vamos pontuar pelo menos 3 daquelas palavras que o Senhor Jesus disse. E uma das quais nós vamos pontuar foi quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo ali naquela horrenda cruz, o Senhor Jesus proferiu o perdão para os seus algozes. Por quê? Ele diz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Com outras palavras, Jesus estava dizendo: o que eles fizeram ignorantemente, sem ter o total discernimento daquilo que o Messias estava representando para aquela humanidade. Ele veio realmente para morrer, mas ele foi julgado à revelia e também condenado à revelia, e sem um discernimento, de uma forma cega e de uma forma ignorante. E Jesus não estava ali para imputar aquele pecado àqueles que havia pedido a sua morte, pediu que trocasse Jesus por Barrabás. Então naquele momento o Senhor Jesus estava dizendo, no primeiro ponto aqui: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é assim que o Senhor agiu em toda a sua palavra.
Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Aqueles que fazem, aqueles que fez sem ter o conhecimento da palavra, o que praticaram sem ter o conhecimento da palavra, Deus não leva em conta esse tempo, porque Ele sabe que não existiu a luz. Quando Jesus diz: eu sou a luz da vida, quem me segue não anda em trevas. Em andar em trevas aqui é verdadeiramente não ter o discernimento, é viver praticando, andando de uma forma cega, na ausência de Deus, mas sem verdadeiramente temer a Deus, porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. E ali o Senhor estava dizendo: não, o que eles fizeram, não quero que eles sejam condenados por isso, que eles sejam perdoados, porque fizeram sem o discernimento. O segundo ponto que nós queremos abordar aqui é quando o Senhor Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Ele disse para aquele homem, para quem Ele estava dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Era alguém que foi muito nocivo àquela sociedade, alguém que realmente ali diante daquela punição romana, como nós vemos aqui para os irmãos, eram os piores transgressores da lei, eram os piores bandidos, vou usar essa classificação, os piores marginais. Então o Senhor Jesus, sem apontar para ele os seus pecados, como ele diz: Senhor, quando ele reconheceu o seu estado miserável de pecado, e quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. No coração de Deus não há lugar para vingança, não há lugar para falta de misericórdia, porque a palavra do Senhor diz que Ele é misericórdia, suas misericórdias não têm fim, e elas são para todos aqueles que se humilham e reconhecem que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador. E quando nós nos humilhamos, reconhecendo a Ele, em qualquer situação que nós estivermos, nós somos alcançados pelas suas misericórdias. E foi a que aquele homem alcançou naquele dia. Jesus, sem citar qualquer coisa que ele houvesse feito, nenhum delito que ele houvesse cometido, o Senhor diz para ele: em verdade te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Às vezes quando eu leio essa passagem, eu fico pensando, como eu disse para vocês anteriormente, a crucificação era uma forma assim tão terrível que não tem descrição para a gente chegar no ápice da crucificação. Mas era uma morte tão terrível que não era só a dor, estava despidos, sendo contemplado por milhares de pessoas ou centenas de milhares de pessoas ali contemplando aquilo, e aquilo parecia que não teria mais fim, a ponto que chegava uma certa hora que tinha que quebrar as pernas deles para que eles morressem mais rápido. Isso aconteceu quando Jesus estava crucificado. Chegaram naqueles dois marginais e quebraram as suas pernas. Quando foi quebrar as pernas de Jesus, Jesus já tinha entregado o Espírito, para que se cumprisse também a Escritura, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, irmãos, nós vemos que mesmo naquela dor, mesmo naquele sofrimento, mesmo naquela humilhação, aquele homem, ele foi capaz de reconhecer Jesus, o Messias, o Salvador, e clamou por perdão. E Jesus ali teve compaixão, teve misericórdia daquele homem. E o que eu queria dizer para vocês, eu começo a imaginar a expressão dele, antes mesmo estando naquela cruz, e a expressão dele depois do perdão. Porque quando chega o perdão de Deus na nossa vida, chega a paz. Quando chega o perdão de Deus na nossa vida, chega a presença do Espírito Santo. Quando chega o perdão de Deus na nossa vida, chega a convicção, os nossos olhos são abertos. Então todos aqueles que estiverem na presença do Senhor, e todos aqueles que estão na presença do Senhor na atualidade, existiu um pastor Paulo antes de conhecer Jesus, e existe outro depois que conheceu Jesus.
Existia um apóstolo Pedro antes de conhecer Jesus e existia um outro Pedro depois que conheceu Jesus. Isso a palavra diz, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. E o último ponto que nós vamos abordar aqui é quando Jesus diz, está consumado. Quando ele diz está consumado, ele diz assim, está concluído. O preço já está totalmente pago. A redenção do homem, a remissão do homem chegou neste momento quando ele entregou o Espírito. Aquele agora que chega à presença de Deus não deve mais nada, porque quando o Senhor olha para as nossas dívidas, quando Ele olha para as nossas mazelas, Ele não olha diretamente mais para nós, Ele olha para o seu Filho que um dia foi crucificado, e através daquele sacrifício nós encontramos a redenção. Nós fomos redimidos, ou seja, voltamos ao nosso estado original, como nós fomos criados na presença de Deus. E qual é o resultado desta crucificação, irmãos? Eu gostaria de ler para vocês um pouco do resultado dessa crucificação. Então, olha só o que a palavra diz. Eu salvei alguns versículos aqui para que nós pudéssemos meditar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Alguém outrora era isso, era aquilo, e ele agora está na presença de Deus, ele foi transformado e alguém não acusa, mas ele fez isso, ele fez aquilo, então a palavra responde. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus que morreu, e mais que se ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ouça isso aqui que eu li para vocês, se encontra em Romanos 8, 33 e 34. Agora ouça outros versículos. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, para que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incredulidade, irmãos, e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Presta atenção nesses dois versículos, era isso que eu queria trazer para vocês. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, ele tirou toda a nossa dívida e cravou naquela cruz. E despojando os principados e potestades que os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, do 12 ao 15. Outros versículos. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor. Então esse foi o resultado, está por toda a Bíblia, o resultado da crucificação do Senhor Jesus. Aqui no rodapé dessa folha, já foi citado, eu gostaria de completar esses versículos aqui. O que está escrito aqui no rodapé dessa folha que nós cantamos?
para que o nome de Jesus, todo joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí vamos ver os versículos anteriores a esses que nós olhamos aqui em Filipenses 2. O versículo aqui é o versículo 10. Eu quero ler para vocês a partir do versículo 4. Diz assim: não atende cada um para o que é seu propriamente, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, como nós já acabamos de ver aqui nessa folha. Então, amados, é como se Deus estivesse falando para a humanidade: eu escancarei a porta da salvação diante de vocês. Agora a decisão é sua. Agora a decisão é nossa. É entendermos que nós somos pecadores e que nós só podemos um dia chegar na presença de Deus, receber o bem-vindo do Senhor através do sacrifício de Jesus. Existe um bordão por aí dizendo que todo caminho leva a Deus. Não todo caminho leva a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. Aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque Ele foi crucificado por nós. Deus tinha que pagar o preço. E qual é o preço? O sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, diz Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava, mas Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Ele foi humilhado, está naquela cruz, como cordeiro, mas não abriu a sua boca. E esse texto diz mais para o final, dizendo assim: e Deus, vendo este sacrifício, aprovou completamente a morte do seu filho. Então, o que fazer? O que fazer? É enquanto temos tempo. É nós entender. Vou terminar aqui com um versículo que se encontra em Hebreus. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não tem outro recurso. Ou nós aceitamos a vida, ou nós aceitamos a morte. No dia que Deus criou o homem, diz: no dia que vocês me desobedecerem, vocês passarão a morrer. E essa morte não era a morte física, era a ausência eterna. Pelo homem nós caímos, pelo outro homem nós levantamos. Em Adão nós caímos, em Jesus nós levantamos. É reconhecer e dizer: ainda é tempo, e agora é minha vida na presença de Deus. Se tornar um discípulo de Jesus. A igreja nunca parou de crescer, porque ela foi fundamentada pela palavra de Jesus e sob a direção do Espírito Santo. E Jesus diz: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Só concluindo mesmo agora. E alguém poderia dizer assim: que igreja é essa? Qual é essa igreja? É a Maranata? É a Batista? É a Assembleia de Deus? É a Filadélfia, a igreja que eu reúno? É a Presbiteriana? É a Metodista? Irmãos, esses títulos não existem no coração de Deus. Deus olha a sua igreja como todos aqueles que estão lavados e remidos. Pode estar na Maranata, pode estar na Batista, pode estar na Assembleia de Deus, pode estar na Presbiteriana.
se ele é um legítimo filho de Deus, recebeu a palavra, recebeu Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O sangue de Jesus é a marca que nós recebemos. O Espírito Santo é a garantia. Quem é que pertence à igreja? Todo aquele que tem o Espírito Santo. Ele sai da posição de um homem natural e passa a ser agora um homem espiritual, discernindo e entendendo a palavra de Deus, e teme a Deus com temor reverencial, e ele passa a ser um seguidor de Jesus Cristo, direcionado pela palavra e pelo Espírito Santo. Foi o que Deus colocou no meu coração, e que Deus abençoe todos nós, continuemos abençoando em tudo isso. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, né? Vocês podem se colocar de pé? Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, soberano Pai que estás nos céus, te agradecemos mais uma vez por esse dia, te agradecemos por nossas vidas, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um de nossos irmãos, nossas irmãs, que se encontra aqui nessa manhã maravilhosa. Aleluia, porque sabemos que cada dia que se desconta, para nós é um milagre de Deus, levantarmos do nosso leito, poder andar, poder tomar o nosso café, poder agir, é porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, mais um dia, é um milagre da vida, e nós te agradecemos, que te pedimos nesta hora, te pedimos com o teu Espírito Santo, este Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que está sobre a igreja, esteja falando a cada coração, continue falando esses corações, continue tocando neles, ó Pai, para que todos possam entender que só o Senhor é Deus, e que sem Ti nós não somos nada, e nada podemos fazer. Por isso nós entregamos este momento tão sublime nas Tuas mãos, e te bendizemos por tudo, e nós te adoramos no maior nome que existe, que é o nome de Jesus. E neste nome dizemos que o grande amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, e todos digam amém. E Deus nos abençoe, que Ele seja